Olá, boa noite. Tô só anotando aqui o nosso tema. Vamos lá para o nosso tema, né? Tudo tá certo como está. A gente se programa para vir às segundas, mas nessa segunda não deu. Tá tudo bem, a gente aprende a lidar e não brigar com a vida. E rearranja e ajusta as velas conforme o vento, ok? Meu nome é Karina Albuquerque do Nascimento. Trabalho com as técnicas e a terapia quantiônica. Atuo aí com as terapias quantiônicas, tá? Tudo que eu coloco aqui tem base em estudos, tá? Também no que eu acredito? Sim, também no que eu acredito, porque senão eu não estava fazendo isso, né? Senão eu não estava olhando para essas questões e divulgando isso. Então, é o que faz sentido para mim, o que funciona para muitas pessoas e também o que gera muita transformação. Então, tudo que eu passo, tudo que eu transmito é o que eu acredito, o que faz sentido para mim, o que muitas vezes eu experiencio e que resolve, tá? E aí, se eu tenho alguma dúvida, se eu acredito ou não acredito no que a Karina tá falando, vai testar, vai provar, tá? Não tô aqui pra enfiar nada de goela abaixo na garganta de ninguém e nem dizer que o que eu falo é a verdade pura, que é o que prevalece, tá? Pega as informações, o que for bom para você, o que não for bom, descarta, o que fizer sentido e o que você ficar com dúvida, vai experienciar para ver se realmente vai fazer sentido para você, tá bom? E então, vamos lá. O tema de hoje é o que os outros vão pensar. Muitas vezes a gente fica conectada a isso, né? E a gente não percebe o quanto isso faz com que nós nos desviemos do nosso projeto de vida, com que nós vamos nos distanciando da nossa alma, né? Do que é nosso, da nossa essência. E aí a gente acaba... boa noite Andréia, boa noite para quem entra, quem vai entrar, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar aí com quem vocês conhecem, para ter mais consciência, mais ganho de consciência, porque a consciência também cura, tá? Uma coisa faz parte da outra, e quando ajusta uma coisa, todas as outras coisas também acabam trazendo mais transformação, tá? E muda, modifica. E então, as questões do que os outros vão pensar, também nos distancia da nossa essência, né? Da nossa alma. E isso gera muito desequilíbrio pra gente, tá? Por que, Karina? Não entendi, ainda não entendi. Vamos lá. Quando a gente nasce, né? Nós nascemos puros, é a nossa pureza, é a pureza da nossa criança. Nós manifestamos o que nós somos. Tá? Não tem aquele julgamento, se eu vou falar vai machucar o fulano, ou o que eu vou falar vai interferir na vida do ciclano. A criança, ela é pura. E porque muitas vezes ela fala, e mesmo ela falando uma verdade, isso não machuca o outro. Primeiro porque ela não entrega com essa vibração, nessa intenção. Ela só entrega porque ali ela é instrumento, e ela precisa falar, ela sentiu, ela vai falar, ela vai se expressar, automaticamente ali ela está sendo um instrumento, ela não tem as crenças nem nada que vá vibrar, sintonizar no campo do outro para que ele tenha alguma coisa. Segundo, que o que ela fala ou o que ela faz é puro no sentido de realmente dessas crenças, que não são crenças com a intenção. A criança, ela não tem a intenção, ela não tem a intenção de nada, ela não tem intenção nenhuma, ela não tem expectativa de nada, a não ser quando ela vai pegando as crenças do pai, o comportamento da mãe, né, o que uma professora diz, o que a sociedade impõe, ela vai crescendo, né, vai sendo uma criança que ela vai sendo transformada, moldada, enfim. E aí, então, tudo que ela coloca para dentro dela como informação, ela vai se modificando. Então, e quando a gente é criança, entramos na creche, na pré-escola, ou que seja dentro de casa mesmo, e o pai fala assim:
fulano, você não pode fazer isso. Aí a mãe fala, ciclano, isso daí é errado. Aí ela fala, fulano, isso aí é ruim. E aí a criança vai colocando tudo aquilo. Tudo aquilo que ela vai colocando não é o que ela sente, é o que a mãe disse, é o que o pai disse, é o olhar da avó sobre aquilo. Então, no fundo, é o que as pessoas estão pensando. E aí eu vou me distanciando do meu, vou crescendo, vou me distanciando da minha essência. E aí vou colocando mais os outros dentro de mim, esquecendo realmente, me perdendo de quem eu sou. Por conta dessas crenças, por conta desses julgamentos, por conta de tudo isso. E aí quando eu cresço, quando eu já estou nessa fase já da pré-adolescência, adolescência, fase adulta, que é onde eu vou encontrar, onde eu vou olhar o meu projeto de vida, o que eu vim para fazer, quem eu sou, o que eu vim para manifestar, o que eu estou fazendo nesse planeta, o que eu estou fazendo aqui. E aí vem a mãe, olha, ali é errado. Aí vem o pai, olha, não faz isso porque é ruim. E às vezes é uma coisa que você gosta, às vezes é uma coisa que você quer, é uma coisa que você sente. E aí o que você vai? Você vai dar uma volta toda para chegar aqui. Mas muitas vezes você chega aqui já machucado, digamos assim. Por quê? Porque você ficou naquela do que os outros vão pensar. E se eu fizer diferente do que minha mãe falou? O que será que ela vai pensar de mim? E se de repente, por conta de um julgamento, eu não faço aquilo, porque o meu pai colocou, não tá certo nem errado, não tô culpando ninguém, tá? É só pra gente entender melhor isso, como isso vai entrando dentro do nosso sistema. Eles fizeram o que fizeram, com a consciência que tinham, com relação às crenças, os valores dele, tudo que eles aprenderam e o que eles precisavam ser naquele momento. E tá tudo certo. E eles tinham a consciência até ali que tem muitas coisas que eles perceberam que eles pegaram do seu avô, da sua avó e da sociedade da época e que para eles não servem mais, mas que eles sofreram, absorveram, né, ou passaram pelos processos que tinham que passar, transformaram e vão passar para você de uma outra forma, que pode ser mais leve, porque pode ser que eles tenham um pouco mais de consciência em algumas coisas do que a avó. E aí, então, eu tenho um pouco mais de consciência que o meu pai e que minha mãe sobre manipulação, sobre essas sensações, sobre sensibilidade. Por quê? Por mais que minha mãe e meu pai passou algumas informações desequilibradas, né, diferentes do que realmente é a realidade, baseado na crença e não no que realmente às vezes acontece, como funcionam as leis universais e tudo mais, eles ainda passaram um pouco mais transformado, passou na peneira, filtrou para chegar até mim, porque na minha avó ainda era um pouquinho mais pesado, e lá atrás era muito mais pesado, e lá tinha escravidão, e lá tinha manipulação muito mais forte do que hoje. Então, vai filtrando toda essa informação até chegar um pouquinho mais leve pra gente, né? Mas isso, claro, é de cada família, é cada ensinamento, cada valor, né? E isso é do projeto de vida também de cada um. E aí, quando vem essa informação, que entra essa informação pra mim, logo vem meu pai. O que meu pai vai pensar? Se eu fizer diferente do que meu pai, às vezes eu nem reconheço o que é aquele meu pai, o que é aquela minha professora, ou foi um filme que eu assisti que me gerou isso, que trouxe isso para dentro de mim. Eu nem reconheço de onde vem, mas eu sinto e dou mais voz para aquilo, para aquela informação externa do que para mim, para minha essência. E eu me distancio, tá? Por quê? Ter raiva é errado. Porque a minha mãe, quando me via com raiva, ela falava assim: fica calma, não sei pra que chorar, não sei pra que não sei o que. Aí a criança vai internalizar com os valores dela, cada um de um jeito. Suponhamos que essa criança ela internalize que chorar é errado. Quando ela crescer, ela vai ter um piripaque, porque ela é o tipo de pessoa que às vezes tem um pouco mais de sensibilidade, que expressa pelo choro. Ela vai ter um piripaque, porque ela vai ter ataque cardíaco, ela não vai... porque ela não consegue expressar. Porque lá no fundo a crença era:
chorar é errado, ou chorar é ruim, ou chorar é demonstrar fraqueza. Mas eu, na minha essência, é a forma como eu manifesto. E aí eu vou segurar toda a minha essência. Então vai me gerar diversos desequilíbrios. Isso vai me distanciar da minha essência, do meu potencial, porque eu preciso chorar de alguma forma, por algum motivo. Talvez chorar vai fazer com que sensibilize outras pessoas no meu projeto de vida, porque a emoção também vai trazer emoção para as pessoas. Talvez eu assumir o meu choro vai fazer com que pessoas que tenham problemas também com relação a isso, essas crenças, assumam também a forma de se expressar delas. Entende como isso não é só um choro? Entende como isso não é só um pensar o que os outros vão pensar, mas isso está lá qual é a origem disso tudo? E a gente vai buscar para olhar, para analisar. Terapia quantiônica, consulta quantiônica vai identificar a origem para trazer e tratar, tá? E a gente vai se distanciando de tudo. Quando eu me distancio da minha essência, isso pode gerar as doenças da alma, depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, né? Que por mais que gere muitos desequilíbrios no nosso corpo, que são hormônios, né? Do físico mesmo, mas tudo começa lá, no energético. Por quê? Qual é o motivo? Onde tudo começou? Onde? Para que hoje desequilibrasse e materializasse no corpo. Então você entende que o que os outros vão pensar não é só, tudo bem que os outros vão pensar. Ai, não, tá bom, eu tô preocupada com isso, mas é só porque mas não é nada grave. Depende de como você olha isso. Você acaba deixando de ser você, de cumprir com as suas funções, com o seu projeto de vida, com o que você ama, com a sua essência, o seu valor, dar o seu valor, servir, né? Porque você serve a algo, serve a alguma coisa, serve para alguma coisa aqui pro todo. E aí quando você não manifesta, tá faltando um pedacinho ali. E aí isso também reverbera isso nos outros, não é? Se eu sou uma mãe, eu preciso ser uma mãe amorosa, mas porque é a minha essência que diz, tá? Que eu sou uma mãe amorosa. E aí, por conta disso, eu escutei uma frase lá da minha mãe, que ser mãe é isso ou aquilo, aí eu vou ser mãe desse jeito pro meu filho, eu vou desequilibrar, não é essa mãe que ele precisa da sua essência como mãe. E não a mãe que falaram que é para ser, a mãe leite Parmalat, a mãe do livrinho, a mãe da psicologia tal. Não, é a sua essência. É claro que você tem que saber administrar, tem que saber lidar com essa maternidade. Mas você vai ser a mãe, mesmo que tenha os ensinamentos externos, materializando a sua essência como mãe. E o mesmo como pai, como irmão mais velho, irmão mais novo, tá? Tô dando o exemplo aqui e aí você joga para sua função na vida, ok? Então aí o que os outros vão pensar? Então aí eu acabo não sendo o que eu preciso ser. Quando eu não sou o que eu preciso ser, vem aí desequilíbrios, vem aí doenças, vem aí escassez, porque eu não sou o que eu preciso ser. Como que eu vou manifestar abundância, prosperidade, dinheiro, fartura, se eu não coloco a minha essência? Eu não estou no fluxo da vida. E aí eu acabo sendo o que os outros querem que eu seja, e não o que eu preciso ou o que eu vim para ser. E hoje já não tem mais essa desculpinha de que eu vou ser o que o outro quer que eu seja. A nossa sensibilidade ela está muito apurada. A gente não consegue mais ser o que o outro quer que eu seja. Vai te dar piripaque, vai te dar chilique, vai te dar doença, vai te dar desequilíbrio emocional, mental, energético, espiritual. Vai, porque você não está cumprindo com o seu propósito. O que você veio para cumprir, para manifestar. Não é que é uma missão, que é obrigado. Não, mas é o que é a função da sua essência, sabe? Você não está sendo verdadeiro e íntegro com você. E aí quando eu faço o que os outros querem que eu faça, porque o que os outros vão pensar se eu for diferente? Se eu assumir a minha essência, o que os outros vão pensar?
Quando a gente pensa o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar é quem? Faça essa pergunta. O que os outros vão pensar para as pessoas que não tá certo nem errado, tá? Eu só tô trazendo aqui, claro, sempre um pouco mais de consciência, de clareza para você ir buscando dentro de você o que é o caminho, mais ou menos, para você ir também buscando ferramentas para isso. Quando eu pego essa frase e digo para mim, o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Repete, o que os outros vão pensar? O que os outros? Quem são os outros? Boa noite, Andréia. 2 Andréias aqui. O que os outros vão pensar? Quem são os outros? Os outros que eu tô preocupada é a minha mãe? É o meu pai? Os outros é meu filho que eu tenho que dar exemplo? Os outros é a sociedade lá fora que eu quero mostrar perfeição? Ou que eu quero seguir o padrão? Ou que eu quero me encaixar? Ou que eu quero pertencer? Os outros é uma avó? É um irmão? Quem é esses outros? Quem é os outros para você? Quem é os outros? E aí você vai conseguir identificar que pode ser que isso seja só uma questão de você criar expectativas, de você querer ser o que o outro quer que você seja. Mas, vamos dar mais consciência aqui, que agora eu vou te contar um segredo, e aí só pra você. Você não vai conseguir ser o que os outros querem que você seja. Nunca. É perda de tempo. É perca de energia e perca de tempo. Por quê? Porque se você é essência, a essência não muda. Por mais que por um tempo você queira ser, você se faça, no mínimo, vai gerar novamente o piripaque. Por quê? Porque você está fora da sua essência. Você não vai conseguir ser, porque você não vai mudar a sua essência. E aí vai vir as consequências. Cada uma de uma forma, tá? Você com um desequilíbrio emocional, outra com mental, energético espiritual, escassez, problema em relacionamento, no financeiro, no próprio trabalho. Cada um vai manifestar de uma forma, a vida vai te mostrar de uma forma que é a forma que para você é um valor muito forte, que para você chama mais a sua atenção. Pra quê? Pra que você olhe. Porque se pegar numa coisinha que você nem percebe, que pra você tanto faz, você não vai perceber, você vai continuar naquela mesmice. Então tem que pegar onde realmente é um valor muito forte pra você. Pra que você pare, opa, o que eu tô fazendo de errado? E vai buscar. E mais ainda, o que os outros vão pensar? Você sabe o que você pensa durante 24 horas? Se você souber, você me fala, porque eu, como terapeuta, não sei. Às vezes eu penso uma coisa e falo, meu Deus, não é isso não, é aquilo ali, não, vamos olhar, mas será que isso é realmente verdade? Será que eu não, isso aqui é uma crença, enfim. Será que você consegue ter controle sobre os seus pensamentos 24 horas? Eu tô falando um dia, tá? Multiplica 24 horas pelo tanto de anos que você viveu, a sua idade. Então é tudo isso. 24 horas, multiplica aí faz as continhas aí. Quantos segundos? Aí segundos multiplica por minutos, por dia, por hora e depois vai por 360 dias, né? Vai fazendo essas contas aí, que não vou dar aula de matemática aqui, mas faz isso. 24 horas. Quantas horas tem no dia? 24 horas. Quantos minutos? 60. Então faz 24 vezes 60. Quantos minutos tem o dia? Aí disso você multiplica por 60, que é os segundos. Quantos segundos tem um dia? Eu só não vou
aumentar a conta para não deixar a gente louco, né? Então, se você não consegue administrar todos, tá? Todos, a imensidão de pensamentos que você tem em um dia, como você vai administrar, como você vai saber o que se passa na cabeça do outro, o que ele vai pensar sobre você? Você percebe que tem um controle aí? Porque o que o outro vai pensar, como você vai saber o que o outro vai pensar? E aí você está se preocupando com o que o outro vai pensar, sem saber o que ele vai pensar. Você está se preocupando, se ocupando antes do tempo. Você só vai saber o que a pessoa vai pensar se ela falar, se ela verbalizar. Ah, eu acho isso bonito, eu não acho. Mas por que eu acho isso bonito? Porque realmente é? Não, porque dentro dos meus valores, isso, pra mim, tá? Isso é até uma regra que eu falo que quando a gente aprender, e aí eu me coloco dentro disso, quando a gente aprender a verbalizar, quando a pessoa perguntar, esse sapato é bonito ou é feio? O que você acha desse sapato? Pra mim, esse sapato não é bom. Esse sapato não é bonito. Mas pra você pode ser. Agora, as pessoas estão muito no... Esse sapato é feio. Nossa, suco de laranja é ruim. Não. Eu não gosto do suco de laranja. Não é que o suco de laranja é ruim. É que você não gosta do suco de laranja. Entende? Entende aí? Como você não vai agradar todo mundo? Porque cada um tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, tem uma forma de se conectar, de acreditar. Então, você querer fazer tudo para agradar o outro, ou o que ele vai pensar, não vai. Como diz, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Porque eu, alecrim dourado, tô querendo agradar? Chapuletado atrás de chapuletado. Trabalho com verdades. Brincadeira. Mas é que precisa ser dito algumas coisas para que a gente possa acordar daquela inércia, daquela coisa que a gente está acreditando, tá achando que é realmente, né? E em alguns momentos, esse looping, onde a gente fica fazendo para que o outro aceite, isso vem lá de trás, é uma origem que precisa ser olhada, mas não retira, não tira a questão da gente ter que entender também o porquê disso, né? O para quê disso, pelo menos de forma consciente, porque cabeça, né, e coração andam junto. Não adianta nada eu amar e não ter consciência disso. Não adianta nada eu acreditar que eu amo, mas não sentir. Eu preciso estar alinhada, né? Senão gera desequilíbrio, fica uma briga aqui. Então, o que os outros vão pensar? Eu já entendo que não é para fazer mais pelos outros, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo, porque cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. E se eu não sei nem o que eu penso, como eu vou saber o que o outro pensa para que eu possa fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado? Então, ao invés de fazer todo esse esforço, não é mais leve eu fazer apenas o que é meu? Eu ir buscar e enxergar o que tem aqui dentro e não lá fora? Quando a gente percebe que a gente está indo lá fora, buscando lá fora as respostas nos outros, você consegue perceber uma fuga? Porque eu tô olhando tanto para fora e não tô olhando para dentro? Porque a pandemia deixou muita gente doente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Porque ela obrigou as pessoas a estarem dentro de casa, não terem contato com o externo. E muitas pessoas que fugiam para bebida, fugiam para uma festinha, teve que ser obrigada a ficar em casa.
olhando para o marido, olhando para o filho, para a sua realidade, para dentro de si, lidar com as suas emoções. Só que muitos não estavam preparados para isso. E gerou todo esse desequilíbrio, não tinha um suporte, né, para isso. Andréia, eu sou grata de ter conhecido você e fazer parte desse lindo trabalho espiritual que estou tendo com você, pois agora estou aprendendo a me respeitar, já consigo dizer não. Temos que nos amar em primeiro lugar. É isso aí. Gratidão. E vamos seguir, que você tem um longo caminho aí a percorrer, né, Andréia? E quando a gente olha primeiro para nós conseguimos enxergar o outro, enxergar isso lá fora, né? Não adianta eu querer ajudar o outro, auxiliar o outro, querer fazer o que o outro quer, o que ele pensa, o que ele acha, se eu não souber o que tem aqui dentro. Eu não vou conseguir agradar ninguém, agradar os outros, mas eu não vou conseguir, não é agradar, ressoar com quem ressoa comigo, com a minha energia. Porque eu não sei nem o que eu vibro, eu não sei nem o que eu sou, não sei nem as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto. Como eu vou atrair pessoas que também acreditam na mesma coisa, que também querem, têm o mesmo objetivo? E por isso que a gente se sente perdida, porque eu quero fazer o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão acreditar, se é legal, se é bonito, mas está totalmente fora do meu projeto de vida. Eu não estou sendo íntegra comigo, né? Não estou sendo verdadeira. Automaticamente eu só estou alimentando uma amizade, uma relação mentirosa. Porque eu nem sei se a pessoa, na verdade, ela está no meu campo porque eu estou agradando, que é uma manipulação, agradando ela da forma como ela quer, mas que não tem relação com a minha essência. E quem precisa estar do nosso lado vai estar conectado com a nossa essência. E por que é que uma pessoa me trai? Por que é que outra pessoa não está do meu lado quando eu preciso? A hora que eu mais preciso, ela some. Porque não tem conexão com você. Não tem essa troca, não tem essa conversa. Porque a hora que você mais precisa, quem precisa é a sua alma. E você conectou com aquela pessoa não foi pela alma. Foi pelo julgamento, foi pelo medo, foi pelo querer se encaixar, foi pela solidão, foi pelo orgulho, pela manipulação. E aí depois você vai se sentir sozinho, sozinha. Por quê? Porque essas pessoas não faziam parte da sua alma, da sua intimidade, tá? Não tô dizendo que não é pra gente socializar, pra ter contato. Tem muitas pessoas que têm contato com muitas pessoas, né? Tem esse contato com o público. Não é isso. Mas é que no momento em que a gente mais precisa, a gente não acha saída. Porque o que os outros vão pensar? Eu tô fazendo o que os outros querem. Ou deixando de fazer. Porque é o que os outros vão pensar. Então aí vem. Se eu sou uma pessoa vaidosa, eu deixo de ser vaidosa porque é o que os outros vão pensar. Ah, ela é fútil. Ah, ela só pensa nisso. Ah, ela é consumista. É você que precisa observar se isso está em desequilíbrio na sua vida. Ah, de repente eu sou um pouco mais estressada, mais irritada. Ah, essa pessoa é muito irritada, muito estressada. Ah, não, porque ser irritado, ser estressado, ter raiva, eu não tô dizendo maltratar as pessoas, tá? Não tô dizendo isso. Mas se você já tem uma energia, uma carga um pouco mais forte, aí as pessoas vão julgar que isso é ruim, que isso é errado.
e que no fundo também é espelho para as outras pessoas olharem isso, elas não vão aceitar. Elas não vão aceitar em você porque tem dentro delas e elas não aceitam nelas, na verdade. Eu sou só um reflexo seu. Você é só um reflexo meu quando me incomoda. Então, o que os outros vão pensar? Eu não posso me empiriquitar toda, porque é o que os outros vão pensar. Porque terapeuta não pode, né? Terapeuta não pode fazer isso, terapeuta não pode fazer aquilo, terapeuta... Gente, se eu sou terapeuta, eu tenho a minha essência. Eu não vou colocar um papel de terapeuta e vou ser a terapeuta. Ai, porque professora não pode fazer isso, professora não pode fazer... Gente, você é uma professora, mas você não deixa de ser você. E as pessoas que precisarem da energia daquela professora, do jeito que ela é, porque se ela tá na função dela, se ela veio com aquele projeto de vida para ser professora, para ensinar, para passar isso, é porque a essência dela, encaixada com o projeto de vida dela, vai auxiliar quem precisa. Eu não vou me conectar com pessoas que talvez queiram, ai, nenenzinho, vem aqui, tá tudo bem. Vai ter uma outra terapeuta que vai ser assim. Mas quando eu coloco isso e eu me conecto com essas pessoas, automaticamente eu tenho a certeza de que eu estou me conectando com as pessoas de verdade. E que eu estou conectando essas pessoas que precisam disso. Porque se eu não manifesto... Então, o que os outros vão pensar? Pensa aí, o que os outros vão pensar? Quem são esses outros? Você vai identificar quem são esses outros. E vão pensar o quê? Qual é a crença que você tem sobre o pensar? O que é que a pessoa não pode pensar de você? Ela não pode pensar que você talvez é rude, que você talvez é grossa, ou que talvez você é mais agitado, ou que você é mais calmo. Ela não pode pensar que você gosta de dinheiro, ou que você tá tudo bem, não querer ter muito dinheiro, ou que você não gosta de ficar conversando, dando muito tititi com as pessoas. O que elas vão pensar se eu ficar na minha, né? Porque tá todo mundo conversando, todo mundo familiarizando, todo mundo... E eu não, eu tô na minha. O que os outros vão pensar? Se é da minha essência, aí eu vou lá e manifesto com mentira, porque eu não sou assim. Tô querendo ser bonitinha, boazinha, porque é o que os outros vão pensar. Se eu errar, eu não posso errar, porque é o que os outros vão pensar se eu errar. Porque eu não posso errar, porque eu sou perfeita. Porque eu já tô lá na 10ª dimensão já. Eu já estou ao lado do trono com Jesus Cristo. Sou tão evoluída quanto ele. Então eu não posso errar. Perfeccionismo, né? Isso tudo só acaba com a gente. E na verdade a gente não pode olhar isso, né? Nós não podemos olhar isso com... Não é que nós não podemos, tem que, né? Se você quiser, você pode. Só precisa observar se isso que você está fazendo, esse movimento que você está fazendo, está te beneficiando ou te prejudicando. Você pode tudo. Você só precisa entender se isso que você pode, isso que você está fazendo, está te beneficiando ou te prejudicando. E não vai muito além, o ser boazinha mesmo. Porque você, na sua essência, você não é o ser fofa. Ou não ser fofa. E aí você distancia da essência, se perde, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e um monte de coisa. E aquele bolo, e eu não sei mais onde eu tô. E eu não vejo mais saída, mais luz no fim do túnel.
Porque eu fiquei vivendo pelos outros e para os outros. Para a sociedade, porque quando eu era pequena dizia que você não podia responder desse jeito. Porque senão você é mal educada. Você não pode fazer desse jeito, porque é feio. Porque menina não faz isso. Porque menino não faz isso. Isso não é função de menino. Novamente, não estou culpabilizando o pai, a mãe ou quem nos criou. Eu estou só trazendo informações para que você observe na sua psique, as suas crenças, o que você tomou como verdade, o que você permitiu que entrasse dentro de você, do seu sistema, para que você tomasse como verdade, e isso hoje influencia na sua vida. Influencia no seu relacionamento, influencia na prosperidade, né? Que é dinheiro, são seus bens materiais, são suas relações, e relação, quando a gente fala, é tudo. Relação com o filho, relação com o pai, com a mãe, com amigos, com a sociedade, com a minha profissão, minha relação com o dinheiro, minha relação com a saúde. E aí, quando eu olho para minha essência, então, não tem como que os outros vão pensar. Porque quem sabe da sua essência é só você. Ah, Karina, mas se eu manifestar, eu tenho medo, tá? Às vezes você tem um bloqueio, você tem um trauma, tem alguma coisa que precisa ser olhado, vem pra terapia. A gente limpa, harmoniza, equilibra, coloca tudo, faz de uma forma que você olhe, que você compreenda, que você aceite essa sua essência e que você tenha mais confiança em olhar e perceber que essa essência ela é importante, que ela é essencial para o todo e para você. Como ela está te dizendo que ela é essencial para você? Porque quando você não manifesta, quando você faz diferente, pipoca. Dá errado, dá ruim. Podemos tudo, essa palavra é tudo o que precisamos no dia a dia. Estou liberta, só gratidão, aprendendo todos os dias. Exato! Às vezes você não pode isso, você não pode aquilo, e a gente fica, não, isso eu não posso, isso eu não posso. Você pode tudo, você pode tudo. Se eu quiser ir ali fazer mal para alguém, eu posso. Só que tem causa e efeito, entende? Tem o efeito daquilo que você vai fazer. Então, se eu proporcionar o mal, eu vou receber. Tem pessoas que não querem receber as consequências disso. Então, por isso que eu falo, tudo que você planta, você colhe. Não adianta, se você está plantando laranja, você não vai colher abacate. Então, quando você diz que você pode, e isso te dá uma liberdade. Porque você pode, tudo que a sua essência pede, você pode. Só precisa entender, é realmente da sua essência isso? Ou tá vindo lá de fora? Porque a sua essência, ela tá conectada com o todo. Então, se você tá fazendo algo e isso não está auxiliando, beneficiando, conectado no fluxo com o todo, com tudo, também já é um sinal de que não é da essência, né? Então, Andréia, gratidão aí por essa finalização, que nós vamos finalizar com você pode tudo. Mas nem tudo é pra você. Tô falando pra todo mundo, tá? Eu posso tudo, mas nem tudo é pra mim. E às vezes eu tô fazendo tudo o que me falaram pra fazer. E na verdade tudo que eu preciso tá aqui dentro. Eu vou descobrir. Aos poucos eu vou descobrindo. Vai sentindo.
vai se percebendo, não olha para fora o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Eles vão pensar, sabe por quê? Porque assim como você, eles têm cérebro, ele tem psique, eles vão pensar, é natural. O que eles vão falar, tem boca, vai falar. É você que vai decidir se isso vai entrar ou não. É você que vai... Você permite que isso entre? Isso é bom pra você? Faz sentido? Deixa entrar. Não faz? Tudo bem. Mas é você que vai permitir. Você tem o poder sobre você, sobre a sua estrutura. Foi responsabilidade pra você. É você que é responsável pelo seu corpo, pelo seu projeto de vida, ninguém mais. Não adianta a gente também querer colocar nas mãos dos outros, ou aquele medo de que os outros vão pensar, então eu vou fazer para os outros, porque se eu errar, foi os outros que falou, né? Eu não me responsabilizo. Se der ruim, a responsabilidade minha mesmo, foi os outros que falou. Depois vocês colocam no comentário aí, se vocês quiserem desenhar os outros, quem é esses outros, escreve aí, Zoto da Silva Sauro. Bane os outros da sua vida. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Eles vão falar, eles vão pensar, eles vão dizer, porque são ser humano como você. Eles vão sentir, porque são ser humanos como você. Eles têm suas crenças, valores, porque é ser humano como você. Mas não tem como você agradar todo mundo. Às vezes nem você agrada você. Por que tá querendo agradar o outro? Não estamos falando de egoísmo, estamos falando de amor próprio. Ok? Essa é a nossa live. Que era para ser na segunda-feira, mas tá tudo certo como está. Precisou ser assim. Vou deixar gravada a nossa live com o tema que os outros vão pensar, que possa ter trazido um ganho de consciência para vocês, tá? Cada uma vai tirar alguma coisa disso, cada um vai tirar um pedacinho, né, dessa live, o que ressoou, fez sentido e que possa aí ter trazido mais expansão de consciência. Olhe para dentro, quando você olha para dentro não tem erro. Quando você olha para a sua essência, você manifesta, isso conecta com tudo. Isso gera fluxo para a vida. Ok? Gratidão, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum auxílio, estou à disposição. Comentários, direct, compartilha, curte. E segunda-feira estamos aqui com mais um tema, que vou colocar na caixinha aí, que vai ser escolhido por vocês, tá bom? Muito obrigada, gratidão, que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Um beijo, tchauzinho, gratidão por mais esse momento, por mais esse pedacinho aí que vocês estão trocando energia comigo e esse tempo de vida que vocês estão trocando aqui comigo, tá? Isso não vai voltar. Então eu sou muito grata por vocês se permitirem e dar um tempinho de atenção aí pra mim, que é um pedacinho de vida de vocês.